Hoje eu tenho a honra de receber aqui na minha sala do Zoom o professor Adilson de Abreu Dalari. Tem uma história acadêmica na USP e hoje também é professor da Direito Público da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica, PUC, de São Paulo. É um debatedor dos termos jurídicos, nos jornais, na televisão e também nas redes sociais, eu não diria, mas em sites como Migalha, esses sites jurídicos em geral, né? E eu o convidei para que nós conversássemos aqui, basicamente, sobre o tema de sua predileção, e, de certa forma, também é o meu, é o Supremo Tribunal Federal. Mas eu começo lembrando o passado de estudante e militante da democracia na Faculdade de Direito, do Largo de São Francisco. O professor Dalari foi presidente do famosíssimo Centro Acadêmico, não é isso? Sim. Sim. Da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Do diretório acadêmico. Porque diretório acadêmico. Nós demos um golpe nos militares, na Revolução, naquele tempo, porque a Lei Lacerda, que era o ministro da Educação, praticamente extinguiu os centros acadêmicos. E nós demos um golpe, que nós mantivemos o Centro Acadêmico 11 de Agosto, o presidente era o Sérgio Lazzarini, e criamos, paralelamente, o Diretório Acadêmico, que era obrigatório. Tá certo? Era um jeito do governo controlar as entidades representativas dos estudantes. Mas nós demos um jeito, nós obedecemos a lei, criamos o bendito diretório, mas não extinguimos o Centro Acadêmico 11 de Agosto, que tem uma tradição histórica aí que tinha que ser mantida. O senhor faz parte dessa tradição, porque o senhor, em 1966, no Dia do Advogado, portanto, 2 anos depois do golpe, e 2 anos antes do recrudescimento do golpe, através do Ato 5 e da ditadura assumida, o senhor fez um texto libertário, do qual eu cito aqui: o progresso tecnológico por si só não pode trazer felicidade ao homem e perderá qualquer sentido se não for acompanhado e disciplinado pela evolução da ordem jurídica. Quem acompanha, o senhor já tem aí... O senhor é um pouco mais novo que minha mãe. Minha mãe é de 30. O senhor é de 35, é isso? Não, eu sou 41. O senhor é de 41? Então é muito novo. Eu sou jovem, eu só tenho 80 anos. E eu 90. Não, eu fiz 70. Eu sou de 51. Mas, então, ao longo da sua carreira, o senhor se tem mantido muito fiel a essa luta pela afirmação, né, da ordem jurídica, seja qual for a fase pela qual nós estejamos passando, né? E então eu quero lhe perguntar se o senhor ainda aceita como seu esse texto do Dia do Advogado de 1966, hoje que nós estamos aí mais de 50 anos. Ora, enfim, um jurista que se preze, né, tem que defender a ordem jurídica e o aprimoramento constante da ordem jurídica. A sociedade evolui, né? Nesses últimos tempos, então, por força da evolução tecnológica, muita coisa mudou e as instituições têm que acompanhar. Enfim, tenho uma vida muito ligada, por ser professor de direito público, não é que por eu dar aula de direito administrativo, urbanístico, tal, porque eu fico só nessas províncias. Quer dizer, você não pode ser professor de direito público sem ser, primeiro, um conhecedor da Constituição, da ordem jurídica. Então, a minha convivência com a ordem jurídica foi permanente.
E também tem uma característica muito interessante. Eu sou muito aberto ao debate e convivi com gente com esse tipo de comportamento. Veja, meu primeiro emprego público, eu fui oficial de gabinete do professor Eli Lopes Meireles. O professor Eli Lopes Meireles era o papa do direito administrativo. Só que ele era secretário do interior do governo Abreu Sodré. A secretária da Segurança Pública. Não, depois ele foi da Segurança Pública. Então, eu comecei na Secretaria do Interior. Veja, eu conheci. Eu era presidente de diretório, eu tinha sido presidente do diretório, eu era um cara contra o governo, tá certo? Mesmo assim, o professor Eli me convidou para fazer um trabalho jurídico. E convivemos perfeitamente. Ele acumulou a Secretaria do Interior com a Secretaria da Segurança. Mas, quando ele passou a acumular, ele ficou fisicamente na Secretaria da Segurança. E eu fiquei tomando conta da Secretaria do Interior, porque ele me disse, olha, o senhor é muito comunista para o meu gosto, não dá para ir para a segurança, não. Então, fica aqui e só me leva lá o que eu tiver que assinar. E tal. E foi assim, quer dizer, eu estou acostumado a conviver com a divergência e com a divergência política, porque ela é elementar no sistema democrático. Olha, nós dois aqui, nós temos tremendas divergências políticas, e estamos conversando perfeitamente como tem que ser, não é isso? É o seguinte, professor, esse meu tempo aqui, não é espaço é no jornal, né? Esse meu tempo aqui é dedicado à convivência harmônica das dissensões. Eu quero manter a entrevista para mim, eu vou lhe mostrar, eu não tenho ele aqui agora, tão fácil, talvez tenha. O meu último lançamento de livro é esse aqui, Neumann em Entrevista. Eu fiz 70 entrevistas no blog do Neumann, no Estadão, no qual eu reproduzo essas entrevistas aqui. Mas, nessa época, eu fiz entrevistas por escrito. E a editora Almedina, de Portugal, está no Brasil comemorando 70 anos lá em Portugal e publicou minhas 70 entrevistas em 2 volumes. Então, eu quero lhe dizer o seguinte, eu cheguei em São Paulo em 1970 e o governador Abreu Sodré, de quem eu fiquei amigo por causa de um amigo comum nosso, chamado Mauro Guimarães, que era meu chefe, que seria meu chefe depois no Jornal do Brasil. Eu conheci o professor Eli Lopes Meireles, né? E, pelo que eu vejo, o senhor, na prática, era o secretário do Interior, não é verdade? Pois é. Há algum tempo, sim. Mas, esclarecido isso, eu quero lhe dizer que há um ponto em que nós temos uma convergência histórica. Tá? Eu quero, talvez o senhor não... claro, o senhor deve ter visto ou sabido disso. No dia 19 de outubro de 2015, eu participei de uma equipe que, com a ancoragem do Augusto Nunes, participou de um Roda Viva com o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, até o dia 12 passado, né, quando se aposentou. E, naquela ocasião, eu tive um embate que ficou famoso com o ministro Marco Aurélio, a ponto de ele perguntar, José Neumann e Pinto, ele me conhecia bem, eu tinha ido à posse dele no Tribunal Superior Eleitoral, gostei do discurso dele e tal, mas eu estava fazendo muitas críticas ao Supremo e ao desempenho do Supremo, principalmente em relação à questão da morte do Celso Daniel. E o Marco Aurélio, então, me perguntou de chofre, José Neumann e Pinto, o senhor não confia em nossa Suprema Corte? Eu disse, não. Não, sim. E isso ficou famoso. Essa Roda Viva aí é histórica, ela está toda hora sendo repetida aqui nas redes sociais. Essa marcou mesmo a presença, né? A sua posição desafiadora ali, mas foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom. E o Brasil inteiro passou a me conhecer por causa disso, muito embora eu não quero me fixar como um eterno crítico do Supremo. Eu quero ser livre para criticar ou para elogiar o Supremo de acordo
o Supremo cumpriu ou não cumpriu as coisas nas quais eu acredito. E tal como o senhor, eu tenho tido mais inspiração para crítica do que para elogios ao Supremo. No dia 13 de abril de 2019, portanto, 4 anos depois, 3 anos e meio depois dessa minha participação na Roda Viva, eu escrevi um artigo na página 2 do Estado de São Paulo, dizendo que dos 11 ministros do Supremo, só 2 são juízes concursados. Sim. Esse artigo é publicado no jornal sem linha fina, mas na internet ele está com uma linha fina que diz o seguinte: Corte é composta por 5 procuradores, 3 advogados e 3 magistrados. Eu considero isso uma coisa muito importante para se considerar quando critico o Supremo. O fato do Supremo não ter uma vocação de juiz, de arbitragem. O senhor acha que claro, uma crítica de leigo, o senhor é especialista, eu sou um jornalista. O senhor acha que um dos problemas do Supremo é exatamente o fato de ter poucos ministros com experiência julgando? Eu não acho que isso seja um defeito fundamental, desde que a Constituição fosse cumprida. Quer dizer, a Constituição exige, tem o requisito de idade mínima e depois notável saber jurídico e reputação ilibada. Agora, o que a gente tem visto aí não é bem isso. Eu acho que o exemplo maior é o Toffoli. Nós podemos dizer que o Toffoli é dotado de notável saber jurídico, porque não é só saber jurídico. Qualquer bacharel em direito tem algum saber jurídico, senão não seria bacharel. Para ingressar na OAB, você tem que ter um conhecimento mais acentuado. Para atuar na advocacia, também tem. Quem exerce a função de professor tem que ter um grau mais elevado. Então, o notável saber jurídico é qualidade ou é requisito que só pode ser preenchido quem tem realmente uma vida jurídica robusta. Eu dou como exemplo o Barroso. O Barroso é um jurista. Eu posso até discordar de certas posições dele, mas jamais negaria a condição do Barroso por causa dos escritos deles, dos livros dele. Ele é, sim, dotado de notável saber jurídico. Então, se essa condição fosse efetivamente observada, as coisas seriam bem diferentes. Nós já tivemos nomes notáveis no Supremo. Estaria aqui dos mais novos, aí, o Carlos Veloso, o Aliomar Baleiro, o Moreira Alves, o Sidney Sanches. Quer dizer, nós tivemos excelentes ministros que tinham realmente notável saber jurídico. Então, é essa condição que está faltando. O doutor Adilson de Abreu Dallari, no Conjur, de 7 de maio de 2020, o senhor escreveu um artigo chamado Supremo não é sinônimo de absoluto. E o senhor termina com uma citação de Mateus, o evangelista. Mateus disse o famosíssimo, a frase atribuída pelo evangelista ao Cristo: não julgueis para que não sejais julgados. Eu acho que o senhor cometeu um engano. O senhor tinha que ter adotado como princípio do Supremo uma frase do Mateus que não está no Evangelho. Mateus, primeiro os meus. Mais ou menos isso. Quer que eu lhe dê algum exemplo? Eu citei essa frase aí por causa da falta de responsabilização dos ministros do Supremo. Nós temos agora esse pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Mas aí é que está. Quem controla o Supremo é o Senado, mas quem controla o Senado é o Supremo. Daí que eu disse, olha, você não vê os meus podres, eu não vejo os seus. Tá? Você não me julga, que eu também não vou te julgar. Era esse o sentido, quer dizer, uma espécie assim de acordo de cavalheiros, entre aspas, quer dizer, acordo de bandidos mesmo. Né? Ainda no mesmo conjunto,
Não, eu acho que o senhor agora tocou num ponto que eu vou ter que alterar aqui a ordem que eu tinha feito dos temas para conversar com o senhor para esse. O problema fundamental do Supremo, eu acho que é a falta de uma correção, né, doutor Adilson? Quer Sem dizer, dúvida. não há na previsão constitucional brasileira uma correção do Supremo. O fiscal do fiscal, né? O Pedro Aleixo dizia que o problema da democracia é o guarda da esquina, né? O guarda da esquina tem a polícia para cuidar dele. O Supremo não. O problema da democracia do Brasil é o Supremo, porque o Supremo não tem quem corrija os seus erros, não é isso? O senhor concorda ou o senhor... Acabou. Durante a Constituinte, foi pensado num Conselho Superior de Justiça exatamente que pudesse controlar o Supremo. Mas, na medida em que o Conselho Superior de Justiça é presidido pelo Supremo, acabou, né? Ninguém controla nada. E é uma coisa elementar em qualquer sistema democrático a possibilidade de responsabilização da autoridade. Eu acho que um traço fundamental que separa o sistema democrático da ditadura é a responsabilidade de quem decide. O sistema democrático não admite irresponsabilidade. E, no caso do Supremo, nós temos uma irresponsabilidade de fato. O Supremo tem desbordado incrivelmente de tudo, tem reescrito a Constituição, quer dizer, ele deveria ser o guardião da Constituição, ele é posto na ordem jurídica com esse papel, mas ele é o primeiro violador da Constituição. E fica tudo por isso mesmo. Quem deveria controlar, não controla, porque tem medo do Supremo. O senhor tratou desse assunto em outro artigo no Conjur, né? No dia 11 de junho de 2020. O senhor escreveu: se for correto o entendimento predominante na doutrina, no sentido de que não há como controlar abusos de poder cometidos pelo STF, há um equívoco no texto do caput do artigo 5º da Constituição a dizer que todos são iguais perante a lei. O objetivo, o correto seria dizer que quase todos são iguais perante a lei, pois 11 brasileiros são totalmente diferentes dos demais. E são, aqui termina o seu texto e começa aqui a minha pergunta. E por causa disso, eles são absolutamente irresponsáveis. Eles são irresponsáveis porque não tem quem puxe a orelha, não tem quem enquadre, não tem que os coloque dentro das próprias normas constitucionais. É isso que o senhor quis dizer aqui? Sim, o que a gente tem visto hoje é um total descumprimento da Constituição pelo Supremo, que atua muito mais politicamente do que juridicamente. Olha, nós já tivemos no Supremo ministros que tinham uma posição política, mas, enquanto ministros, se comportaram como tal. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Um é o do professor e ministro também, o ministro Eros Grau. O Eros Grau sempre foi vamos dizer, não era exatamente militante, mas um ideólogo de esquerda. Mas, enquanto ministro, ele se comportou como tal. Outro exemplo incrível, esse até mais significativo, é o do Carlos Brito. O Aires Brito era militante político do PT mesmo, antes de ser ministro. Enquanto exerceu o cargo de ministro, se comportou como um ministro, como intérprete da Constituição, fiel ao texto da Constituição. Saiu do Supremo, voltou a ser militante político. Mas ele soube bem separar as coisas. Quer dizer, ele tinha uma militância política, enquanto ministro efetivamente interpretou a Constituição como ela deveria ser interpretada, e agora, desonerado da responsabilidade de ministro, voltou a atuar politicamente. Quer dizer, o que é perfeitamente normal, ou o que deveria ser normal. O Supremo hoje, como diz o professor Ives Gandra, é o maior partido de oposição, né? Vejam o número de ações, a DPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Quer dizer, cada partido que perde alguma votação no Congresso recorre ao Supremo. O Supremo passou a ser o fiscal do Congresso.
mas no mérito das decisões, não na licitude, não na legalidade, não na constitucionalidade. O Supremo se arvorou na condição de corregedor do Congresso, o que é um completo absurdo, o que viola a independência dos poderes. E o direito do voto. Sempre me perturbou muito o fato do Supremo ser um grande carimbador de pedidos de partidos que não têm representação política e que, aliás, não deveriam ter representação no Congresso e não deverão ter daqui a 4 anos, sei lá, quando vier a vigir, eu não sei por que não vige hoje, a lei a cláusula da barreira, que é uma lei democrática. O partido que tiver representação é representado. O que não tiver não é representado, se trata de fundir com outro. Agora, o Supremo passou a ser predominantemente uma voz desses partidos, Rede, PCdoB, normalmente partidos de esquerda, né? Então, a pergunta que eu lhe faço já que não cumpre a Constituição, e o senhor é o grande crítico deles aqui no Brasil nisso, né? O senhor acha que seria o caso, talvez, de abrir mão da ideia de uma Constituição e partirmos para um sistema consensual que foi adotado pelos pioneiros da democracia parlamentar na Inglaterra, no Reino Unido, lá no século, sei lá, 13, né? João Sem Terras. O que você acha? Olha, eu também já escrevi sobre isso no Conjur, né? no Colunistas, lá que sai na quinta-feira. Eu sou favorável à convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte independente e exclusiva. O que eu quero dizer com isso? Eu fui assessor da bancada paulista durante os trabalhos da Constituinte. Então, acompanhei a produção da Constituição de 88. E, na verdade, o que nós tínhamos lá eram deputados e senadores travestidos de constituintes, porque eles legislaram para si, eles legislaram para uso próprio. O desejo mais elementar de qualquer autoridade eleita é a reeleição. Então, Só um minutinho, você vai ter que repetir essa frase porque caiu a sua... Houve algum problema na conexão, doutor Adilson? Está tudo normal aí no seu computador? Doutor Adilson, o senhor está me ouvindo? Manda de novo, que eu vou voltar a gravar. Apareceu uma mensagem aqui que o sinal está instável. Mas então eu vou responder essa questão aqui. Veja, eu fui assessor, então, da bancada paulista na Assembleia Nacional Constituinte. E eu cobri como editor político do Estadão. Sim. Enfim, aquilo lá foi bastante interessante, tem muita vida, mas tinha um vício de origem. Qual seja, os constituintes, na verdade, eram travestidos de constituintes, porque eles eram senadores e deputados. Lembra, Neumann, que nós tínhamos até senador sem voto. Nós tínhamos, nessa constituinte, entre aspas, nós tínhamos até senadores biônicos, que não tinham voto algum. Então, essa Constituição que nós temos, que representa um progresso, claro, é melhor ter essa Constituição do que não ter nenhuma, mas ela tem esse vício de origem, porque o sistema político, eleitoral e partidário ele foi manipulado em benefício dos então senadores e deputados, e ele é muito favorável à disseminação, à criação de partidos sem nenhuma representatividade. É por isso que também no Conjura aí eu já escrevi defendendo uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva e independente. O que eu quero dizer com isso? É uma Assembleia Nacional Constituinte que vai cuidar só da Constituição exclusiva. Independente, porque cada constituinte fica inelegível por um determinado período. Isto é, o constituinte teria que cuidar apenas e tão somente da Constituição, com isenção. E, acima de tudo, vou usar uma palavra em desuso atualmente, patriotismo. Isso está faltando e muito, não? O senhor conhece?
Sim, sim, Tenho uma sim. ideia, é a minha ideia e também é muito semelhante à sua. A Constituição tem que ser escrita por uma Constituinte exclusiva e os constituintes não podem ser eleitos, pelo menos ter uma quarentena, né? Professor Modesto Carvalhosa, seu colega na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é isso? Não, é meu amigo, acima de tudo. É, Grande é amigo. meu amigo também, é meu guia jurídico aqui. Olha, que eu não estou mal de guia jurídico. São Ótimo. Você ele e o tá muito bem assessorado. ele e o Walter Fanganiello Maierovitch, Que desembargador. conhece muito. O Walter eu conhecia desde os tempos de faculdade também. Nossa Senhora, ótimo. O senhor estava falando aí da Constituinte, eu fui muito amigo do Tancredo. E o Tancredo me apresentou também um jurista que eu estou sempre seguindo, que é o Zé Paulinho Cavalcante. Zé Paulo Cavalcante Filho, foi ministro da Justiça do Sarney e era membro de uma comissão que o Tancredo fez e que não serviu para nada, uma comissão de notáveis para propor uma Constituição. O senhor lembra, né? Então, eu acho até que a ideia do Tancredo não foi boa. A ideia boa seria fazer uma Constituinte exclusiva. E eu acompanhei muito a Constituinte, porque eu era muito ligado, muito amigo do Bernardo Cabral, que era o relator, né? Relator. E que mandou muito ali. Quem mandou foi basicamente o Bernardo Cabral, o Mário Covas, o Fernando Henrique, o Zé Serra, né? A turma que mandou na confecção dessa Constituição. E o baixo clero, né? Então, ainda há tempo, ainda há como, ainda há clima para fazer o que esse livro prega, o que o senhor prega, uma Constituinte exclusiva, da qual o Constituinte não saia para se eleger vereador, deputado, senador? Olha, eu acho que a gente tem que lutar por isso. Eu sou otimista, porque, olha, eu vivi os tempos da ditadura, né? Então, eu vejo uma evolução muito grande. Atualmente, nós temos um cenário político extremamente conturbado, uma oposição ferrenha ao governo federal. Mas note uma coisa, a oposição é muito mais política do que outra coisa. Não há crítica, salvo a área da saúde, que tem muita implicação política, não há crítica ao funcionamento dos ministérios. Quer dizer, a administração pública andou bastante. Veja a área de infraestrutura, como está funcionando, a área da agricultura, as relações internacionais, direitos humanos, isso tudo está funcionando. Até o Ricardo Salles, né, que foi exonerado há pouco, cumpriu um excelente papel, porque ele cuidou de uma coisa completamente fundamental, mas que não tem assim muito apelo político. Eu diria saneamento básico. Pela primeira vez no Brasil, nós temos um marco do saneamento básico. Então, a gente que trabalha com administração pública, e eu muito na área municipal, eu sou muito preocupado com água, esgoto e lixo. Só que isso não é matéria política. É fundamental para a saúde, para a vida das pessoas, mas não tem apelo político. Então, a área de infraestrutura não tem comentário algum, porque não tem corrupção. Como os contratos estão sendo cumpridos, as obras estão sendo realizadas, as obras estão paradas há um monte de tempo, estão sendo concluídas, não tem apelo político. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós avançamos, nós melhoramos muito na administração pública e, por isso, eu tenho fé, eu acredito que a gente pode evoluir também institucionalmente. Nós temos que fazer essa pregação, como você está fazendo, como o Carvalhosa está fazendo. Nós temos que fazer uma pregação em favor de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva e independente. Olha, o senhor diria que, ao longo da existência, isso é da história, o senhor conhece bem a história do Supremo, o Supremo traiu o fundador, o Rui Barbosa, descaracterizando em relação ao modelo. O senhor também reconhece que a Constituição sempre foi muito parodiando a Suprema Corte dos Estados Unidos da América? Não, a nossa Suprema Corte tem uma
uma boa trajetória, sempre teve bom nome. Olha, eu estou formado há mais de 50 anos. Quer dizer, nesse tempo todo, o prestígio do Supremo sempre foi grande, os ministros sempre foram respeitados. Nós estamos agora num período muito ruim por causa de uma coincidência, quer dizer, nós temos a predominância de um partido político dentro do Supremo. Nós temos uma submissão da maioria dos ministros a uma corrente política. E, por isso, há uma desmoralização, eu diria, não é da instituição, não é do Supremo Tribunal Federal, é da atual composição do Supremo Tribunal Federal. É impensável acabar com o Supremo, substituir por outra coisa. Quer dizer, o nosso modelo de Corte Suprema, ele é muito bom. A composição atual é que é muito ruim. E, portanto, nós temos que melhorar isso. Mas está piorando. Eu atribuo o começo dessa piora a um processo histórico. Não sei também se o senhor não está obrigado a concordar com nada do que eu digo, mas começa com o Fernando Henrique, quando o Fernando Henrique inventa a Advocacia Geral da União, desnecessariamente, lá coloca Gilmar Mendes, e, a partir de uma costela da Procuradoria-Geral da República, né, e instala o Supremo vindo da Advocacia Geral da União. Ele pôs lá o Gilmar, o Lula pôs lá o Dias Toffoli, que é um advogadinho, que só trabalhou na vida para o PT, nunca... É o contrário, por exemplo, do Barroso, que a Dilma pôs, que foi um grande advogado, né, no Rio. E agora o Bolsonaro está levando uma pessoa que sempre subiu na vida puxando o saco. Começou na Advocacia Geral da União puxando o saco do Dias Toffoli, que, por sua vez, puxava o saco do Zé Disseu, e aí se instalou ali o reinado dos maçanetas no Supremo. Né? Gilmar Mendes hoje manda no Supremo e está instalando uma coisa que eu não me lembro de ter visto algum texto seu a respeito, que é o predomínio do atual ministro do Supremo sobre a sucessão. Uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi na minha vida foi o Marco Aurélio Mello elogiando o Aras e o André Mendonça, que seriam seus eventuais sucessores. Vejo agora também essa coisa. O Dias Toffoli fez o André Mendonça, que ficou amigo do Bolsonaro, que nomeou o André Mendonça com o objetivo de botar um crucifixo e rezar uma oração antes da sessão, que eu acho um atraso para antes da questão religiosa do Segundo Império. O Estado brasileiro, como consta, é um Estado de lei. Então, de qualquer maneira, hoje nós temos um desvirtuamento, por causa do superpoder do Supremo, dado pela Constituição de 88, e, sobretudo, pela fundação da Advocacia Geral da União, que passou a ser um fornecedor de quadros. Antigamente, o Supremo vinha dos tribunais superiores abaixo. Hoje está vindo mais da Advocacia Geral da União. O que é que o senhor acha disso? Olha, eu jamais esperaria que o presidente, quem for o presidente, vai indicar um inimigo para o Supremo. Isso não vai existir nunca. O bom seria que indicasse realmente um jurista que se qualifique, se notabilizasse como tal. Mas não é um grande problema em indicar alguém ligado ao governo. O próprio Gilmar, durante muito tempo, teve uma atividade realmente jurídica, de conhecimento. Quem trabalha na Advocacia Geral da União tem que ter um conhecimento bastante grande de direito público, tem que conhecer bem as instituições. Então, as instituições, o problema não está aí na origem. Veja, a grande crítica agora ao André Mendonça, que você acabou de fazer agora, é a condição dele de religioso, de evangélico, e essa questão de citar que o Estado brasileiro é laico. Mas, meu Deus do céu, quantos estados e cidades brasileiras têm nome de santo? Nas repartições públicas, em tudo quanto é lugar, é normal você ter o Cristo.
os feriados brasileiros são feriados religiosos católicos. E a Constituição brasileira começa dizendo que sob a proteção de Deus. Então, essa laicidade é relativa. E a condição religiosa não pode ser obstáculo para nada, senão daqui a pouco nós temos que tirar o Fux, né? Porque como é que negócio é esse que nós vamos ter um judeu presidindo o Supremo? Então, vamos esquecer o aspecto político. Perdão, o aspecto religioso, isso não tem nada a ver. O importante é que o indicado, repito, cumpra o preceito constitucional de reputação ilibada e notável. Neumann, essa palavra notável tem que ser mais valorizada. Notável não é qualquer um. Notável é uma figura exponencial, alguém que já mostrou evidente saber jurídico. Eu acho que a gente tem que insistir muito nisso, na exigência mesmo do cumprimento da Constituição. Doutor Dalari, daí até ir fazer oração em sessão, é uma distância grande. O senhor escreveu um artigo com o Marcelo Figueiredo no site Migalhas, aplaudindo uma proposta do Roberto Requião, que tem sobre mim uma frase notável e notória. Ele disse que eu sou o único microcéfalo que tem a cabeça grande, que ele conhece. Bom, mas mesmo tendo um padrinho assim, que eu não sou um grande admirador, né? Até porque eu conheço o passado do Requião, e o Requião chegou ao Senado. Primeiro, chegou ao governo do Paraná com uma fraude, e o Supremo nunca puniu por isso, o Tribunal Superior Eleitoral nunca puniu por isso, mas a verdade é que o senhor e o Marcelo Figueiredo, o Marcelo Figueiredo, publicaram um artigo na Migalhas apoiando uma sugestão de participação popular via internet, inclusive, eventualmente, com audiência pública na indicação de ministros do Supremo. O senhor continua? O senhor acha que pode ser uma inovação que melhore a qualidade? Se eu não digo da jurídica, mas pelo menos a qualidade política, digamos, já que o Supremo está sendo tão político, do Supremo Tribunal Federal, não? Olha, eu acho que a participação popular, eu não estou falando participação popular num sentido populista, tá certo? Eu estou falando numa participação da classe jurídica, dos juristas, dos advogados, dos promotores, de quem atua no cenário jurídico, que poderia opinar. Eu vejo na indicação de ministro do Supremo que há um ponto realmente muito importante, que é a moralidade, quer dizer, a idoneidade pessoal do indicado. E isto poderia ser verificado com uma maior participação popular. Você citou o caso do Requião, né? O Requião é uma figura completamente controvertida, a meu ver, um tanto quanto desequilibrado, mas de vez em quando tinha boas ideias, alguma coisa ele fez no Paraná. Mas tem alguns aspectos morais questionáveis, e isso que eu acho que um escrutínio na esfera de conhecimento. Veja, eu não posso esperar que alguém que não tem nenhum conhecimento de como funciona o sistema jurídico, alguém completamente jejuno nessa matéria, vai opinar bem. Mas nós temos um contingente realmente significativo que se preocupa com o poder público, que se preocupa com a administração pública, que se preocupa com as instituições. E eu acho que esse tipo de gente deveria ser ouvida. Veja bem, há um problema que é o seguinte, a questão da notória idoneidade. O ministro entra com notória idoneidade e aí pode fundar um instituto do direito público e passar a receber propaganda e patrocínios de empresas, e depois não se usa mais no Brasil, que eu gostaria de também tocar nesse ponto, o velho conceito da suspeição, né? O conceito do juiz se afastar do julgamento por ter ligações com o julgado, né? Então, eu citei um exemplo claro de um ministro que entrou com uma carreira pública e terminou virando um empresário, com interesses com réus que não recomendo.
Neumann, eu acho que nessa matéria nós estamos bem mal. Que, como todos nós sabemos, nós temos ministros cujas esposas advogam. E eles nunca se deram por impedidos. Filhos. Quer dizer, é evidente que as esposas nunca vão assinar uma petição, mas elas fazem parte de um escritório, de um grupo que atua junto ao Supremo. E você imaginou que maravilha? Você tem um caso que vai ser julgado e você pode contar com a esposa do ministro que, de noite, na cama, vai falar no ouvido, olha... Enfim, isso é uma coisa vergonhosa. Por isso que eu digo que o aspecto moral é muito importante. Falta, Neumann, falta dignidade, tá certo? Um ministro tinha que se dar por impedido, mas só faz isso quem tem uma estrutura moral, né, robusta, o que realmente está faltando. Não tem ninguém lá. Que tenha, porque nunca ninguém. Aliás, nem me lembro mais quem foi. É uma exceção tão grande, né? Por isso, me diga uma coisa. Agora, em relação à indicação do André Mendonça, houve um grupo de juristas que tentou indicar o Rogério Tussi Cruz, o diretor da Faculdade de Direito, na qual o senhor se formou. O senhor reconhece nele um grande jurista? Sem dúvida, sem dúvida. Ínclito. Ele é integridade, conhecimento. Quer dizer, eu acho que seria uma indicação ideal, mas é só ideal, eu não acho que seja viável, não. Porque ele tem um defeito muito sério, que é a independência, né? E no cenário atual, onde há uma disputa política terrível, você indicar alguém independente não é lá muito prudente, né? Porque você tem inimigos, quer dizer, o governo, o presidente tem inimigos no Supremo, essa é a verdade. Então, o Rogério é um nome, enfim, uma figura notável, mas eu não estou acreditando, não acho viável. Gostaria de estar equivocado. Não está. O André Mendonça já foi indicado. Era para a vaga do... Bom, mas vamos ver o Senado se aprova, né? Vamos ver. Eu duvido que não aprove. Olha aqui. Também. Numa entrevista à Rede TV. Já está acertado. Convenhamos, Neumann, você fazer uma indicação para perder é muito ruim. Você só faz uma indicação depois de fazer uma pesquisa e ver se é viável. Ver a última indicação do Bolsonaro é ninguém, né? Só que já estava acertada a aprovação dele. Né? Pois é. Por quê? É isso que eu estou lhe falando, que eu lhe falei antes. O Gilmar Mendes abençoou, o Dias Toffoli abençoou. Quer dizer, o Supremo, além de estar acima da lei, além de se arvorar ao direito de destruir toda a estrutura das instâncias inferiores, juízes concursados são desmoralizados, jogados na calúnia e depois execrados e condenados, e eles desmancham processos de 5 anos, só porque são processos populares. Não sou populista, não. Eu estou só dizendo que é o seguinte, o Supremo se tem especializado em desmoralizar as instâncias inferiores no Brasil, acabar com os juízes de carreira que dão sentenças, muitas vezes honestas e baseadas em muitas provas. Além disso, trata a Constituição como no tempo da ditadura. Cada um tem a sua e cada um segue a sua. Mas eu acho que eu me perdi aqui na pergunta e nem sei o que é que eu lhe perguntei. Nós estamos falando da atual conduta, do comportamento, do facciosismo, desse compadrio, das omissões do Supremo. E uma das grandes omissões do Supremo é o julgamento dos processos contra detentores de foro privilegiado. Nós temos hoje no Brasil uma situação ridícula, para dizer o mínimo. Nós temos o Omar Aziz e o Renan Calheiros investigando. Eles são investigados. Os dois têm processos no Supremo, só que não andam. Como tem foro privilegiado, os processos deles, os inquéritos com relação a eles, não andam.
Então, nós temos gente altamente comprometida com a corrupção, investigando corrupção. No caso do Omar Aziz, então, é muito mais grave, porque é setorial, né? Ele tem acusações gravíssimas, tem esposa, parentes, tal, presos por causa de corrupção na área da saúde, e está sendo o fiscal, vamos dizer, do comportamento do governo na área da saúde. Bom, de corrupção na saúde, eu acho que ele entende, né? Ele entende, e não é só ele que entende, não. Entende bem, tem bastante. Vai lá, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro, comprovadamente teve interferência do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli, que tinha interesse na história, porque as mulheres deles também estavam processadas, se livrou de um processo, como o senhor diria, robusto de provas do Ministério Público do Rio, de peculato. Peculato, corrupção passiva e outros crimes. De qualquer maneira, o Arthur Lira é réu no Supremo e é presidente da Câmara. Então, o Lauro Jardim está publicando hoje que o Bolsonaro vai aproveitar a ida do general Mourão para Angola, onde o general Mourão vai discutir mudanças na língua portuguesa que ele não domina. Simplesmente o general Mourão não domina a língua portuguesa. Ele tem lá uma língua, sei lá, o quartelês, alguma coisa assim, mas não é a língua portuguesa que a mamãe me ensinou. De qualquer maneira, a ideia é colocar o Arthur Lira, mas o Arthur Lira não pode assumir porque é réu. Numa solução que o senhor falou no Renan Calheiros, que foi a solução Renan Calheiros, né? Fica na presidência do Senado, mas não pode assumir a presidência da República, que é réu no Supremo. E mesmo assim é o Arthur Lira. Quer dizer, só que no Brasil é uma esculhambação tão grande, de repente o Arthur Lira assume. Né? Bom, então mas não estou vendo essa possibilidade de jeito nenhum, né? Porque só se nós matarmos também o Mourão. O Mourão está vivo e bem. Não, o Mourão está em Angola. Mas não dá que é Angola, não é na Lua. O último golpe que nós tivemos, a tentativa de golpe de 61, era o Jango da China. A China é mais longe. O Mourão está em Angola e o Mourão viajou com o Bolsonaro indo para o hospital. Aliás, o Bolsonaro no hospital. De qualquer maneira, é isso aí, é uma situação esdrúxula. E o senhor... importância hoje. Nós estamos conversando, eu não sei onde é que você está, mas cada um de nós está fisicamente longe do outro e presente. Mas não é o caso. Muito, é o negócio da... Estou aqui sob a observação do Marco Bloch. A minha mulher é sua colega. Minha mulher é doutora na USP. Ela é doutora em História Econômica na USP. Defendeu tese recentemente sob a orientação de Zé Jobson Arruda. A última vez que eu tive com Eros Grau, tive também com Zé Jobson Arruda, na casa de Celso Laffer, uma homenagem ao Felipe Gonzalez, que estava passando a cátedra lá da USP para a minha amiga Nelly da Pinhon. Bom, mas, de qualquer maneira, vamos em frente aqui. Recentemente, com o controle dos ditos garantistas, né, apoiando o desmanche de processos das instâncias inferiores, o Supremo tem protagonizado a perda do prestígio popular do Judiciário. O senhor está enganado. O prestígio do Judiciário é horrível, é péssimo. É possível corrigir esse viés deletério dentro das normas constitucionais vigentes? O que fazer? A solução Requião, por exemplo? Vamos devagar com Andor aqui. Não dá para generalizar dizendo que é o prestígio do Poder Judiciário. O poder... Da cúpula, desculpa. Da cúpula. Os juízes de primeiro grau são respeitados, os desembargadores também são, os ministros dos tribunais superiores também são. Quer dizer, nós temos um problema localizado, que é na cúpula do Poder Judiciário. O que não presta mesmo, para falar em português, é a atual composição do Supremo Tribunal Federal, que está desmoralizando o Supremo e contaminando a instituição. Quer dizer, há esse risco de se entender que o Poder Judiciário não está funcionando. Não, está sim. Nós temos um Poder Judiciário que tem muitas deficiências,
demora nas decisões, nós temos 1000 problemas. Mas ele funciona, é respeitado. O problema é localizado, está nos 11 que compõem a cúpula do Poder Judiciário. Pois é, mas eu estou lhe falando é da cúpula mesmo. E lhe perguntei o que é que pode fazer disso, sem ter que jogar bomba no Supremo, como os bolsonaristas fazem. Não, nós temos aqui que tem que ter paciência nisso. Não se pode mudar uma realidade da noite para o dia. Nós temos que cuidar muito bem da substituição dos ministros ao longo do tempo. Então, há uma necessidade grande que as novas indicações tenham um padrão moral respeitável e tenham um mínimo de independência, não sejam completamente subservientes. Então, é um processo, é algo que vai melhorando, até porque piorar está difícil. O grande problema é que nós temos ministros muito comprometidos e muito jovens, e ninguém vai querer se aposentar antes do termo final por causa das vantagens paralelas que esta condição proporciona. Então, vai ser um processo de mudança lento, mas, como eu te digo, eu sou otimista. Eu acho que perfeitamente possível recuperar a dignidade, o prestígio, a respeitabilidade do Supremo. O senhor deu uma entrevista para a Rede TV criticando duramente o Supremo porque o Supremo deu competição, né, de poderes entre os municípios, os estados e o presidente da República na questão do direito de ir e vir e da quarentena. Eu temo discordar a partir de dados bastante concretos de que a quarentena e a vacina terem, por exemplo, permitido ver jogos da Eurocopa com público e saber que morreu meio milhão de brasileiros e continuam morrendo à base de 1.500 por dia. Eu não quero discordar do senhor de que o direito de ir e vir é um direito sagrado da liberdade, apesar de eu discordar do senhor de que o Bolsonaro pense nisso. De qualquer maneira, o senhor não considera que esse direito possa não ser absoluto diante de 500 e tantas mil mortes, contágios, e a prova de que a vacina realmente reduz, como está acontecendo na Europa e até no Brasil? Olha, eu sou municipalista, tá certo? Meu primeiro artigo publicado na imprensa tinha exatamente o título municipalista. Eu era estudante do ginásio ainda. Então, eu sou partidário do sistema federativo, da autonomia dos entes federados. Então, eu não gosto de soluções uniformes para problemas diferentes. O Brasil é altamente heterogêneo. Nós temos diferenças enormes entre as regiões. Uma coisa é o Centro-Sul aqui, outra coisa é a Amazônia. Quer dizer, nós temos realidades completamente diferentes. Nós temos diferenças enormes entre os estados e diferenças abissais entre os municípios. Portanto, eu sou partidário da maior autonomia da autoridade local. É isso que eu defendo no meu artigo. E o segundo ponto é que essas garantias fundamentais, especialmente o direito de ir e vir, só podem ter restrições se tiver um motivo realmente justificável, tá certo? Quer dizer, nós tivemos decisões uniformes tomadas por governos estaduais movidos por interesses políticos e que afetaram municípios que não tinham nada a ver com a história. Você pega a própria região do presidente Bolsonaro, lá da beira do rio do Regina, né? Da região sul lá. Aquilo é um município mais isolado que o outro. Tem município que tem 1.000 pessoas, 2.000. Então, meu Deus, fechar tudo
privar um direito constitucional fundamental sem motivo, eu acho que foi uma agressão muito grande. Desculpa, Neone, mas nesse ponto não dá para chegar num acordo. Quer dizer, restrição de direito constitucional fundamental, como é o do ir e vir, só se tiver uma justificação. Caiu de novo. Não foi culpa minha. Bom. Sim, voltou. Senão não foi culpa minha, hein? Ó, Não, eu quero dizer o seguinte. Uma mensagem aqui, conexão instável. Deve ser a minha internet aqui. Olha aqui. Eu sou de Uiraúna, a terra da Luísa Erundina. Sim. Amiga do seu irmão Dalmo. Sim. Mas eu tenho um amor tão grande por Campina Grande que casei com 3 mulheres de lá. Eu tenho 3 casamentos, os 3 são de Campina Grande. Nossa, a minha mulher atual é uma historiadora de Campina Grande. E Campina Grande é a cidade talvez mais bolsonarista do Brasil. Uhum. Então, eu quero lhe dizer o seguinte: eu sou Flamengo e a direção do Flamengo é absurdamente bolsonarista, a ponto de defender público no Maracanã, se contagiando. Né? Então, eu esperei, eu deixei de torcer pelo Corinthians, porque o Lula deu Aliás, não deu, porque o estádio não é do Corinthians. O estádio é uma dívida com a Caixa Econômica. O estádio do Corinthians é da Caixa Econômica. De qualquer maneira, eu deixei, mas nunca deixei de torcer pelo Flamengo, apesar da direção bolsonarista, nem de amar Campina Grande. Eu tenho um livro de poesia, Barcelona, Borborema, sobre Barcelona e Campina Grande, as 2 cidades que eu mais amo, além de Uiraúna, minha cidade natal. Então, quanto a isso, não tenho problemas. Né? O senhor comunga com os ideais da cidade que eu amo, do clube pelo qual eu torço, e eu sou obrigado a lhe dizer que me mantenho fiel a esses amores. Doutora Dilson Dallari, foi um prazer enorme tê-lo aqui na nossa salinha, divergindo, porque a divergência é um ponto fundamental da democracia, e eu espero que a democracia seja mantida entre nós. Eu espero não ter que viver de novo a noite da ditadura, que foi uma grande tragédia no Brasil, a ditadura militar, da qual o senhor foi um combatente pioneiro. Me permita fazer uma pequena observação aqui, que meus alunos conhecem. Toda vez que eu começo um curso, uma classe nova, eu digo para os meus alunos, isso já é a marca registrada: direito é divergência. Quem diverge não ofende. O direito vive exatamente da divergência, da controvérsia, da busca de uma solução satisfatória para todos. Quer dizer, então, eu convivo a vida inteira com a divergência. Tem um aspecto na minha vida... Com o irmão, já convive desde a infância, com o seu irmão. Né? Exato, mas tem uma particularidade. Eu perdi meu pai muito cedo. E a minha diferença com o Dalmo é de 10 anos. Então, o Dalmo foi um segundo pai. Veja como é que é. Ele é amigo do Lula, petista, e eu sou contra, mas nós somos irmãos, nós temos uma estima pessoal, um amor. Ele é teu pai? E ele é teu pai, de fato. Sim. Poxa, então, direito à divergência é o nosso mundo. Aliás, é o seu também, porque uma imprensa que cumprisse só ordem unida não serviria para nada. Né? E só para esclarecer uma outra divergência que passou despercebida, é o seguinte: o Barroso pode ser um grande jurista, mas ele é ministro do Supremo porque advogou de graça para um bandido, terrorista assassino chamado Cesare Battisti. Por isso mereceu a benemerência da indicação do PT. É verdade, mas o que não lhe retira a condição de grande jurista. Claro. Não lhe retira também a condição de elogiá-lo pelo que ele tem de bom e pelo que ele tem de útil no Supremo. Sim. Certo? Sim. É faccioso, tudo bem, mas faz parte. Mas é bem fundamentado. Sim, inteligente. Tem, como eu digo, tem formação jurídica, né? É um jurista.
Muito obrigado, doutor Adilson de Abreu Dalari. Foi um prazer tê-lo aqui na nossa sala. E até, como eu digo sempre para os meus. Obrigado pelo honroso convite. Até mais.